Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Adelmo Emerenciano, advogado do escritório Emerenciano, Baggio e Associados. Na verdade, é um escritório voltado para grandes organizações, grandes grupos empresariais e que agora, durante a nossa conversa, vocês vão ver que você, micro, pequeno empresário industrial, o SIMP está abrindo a porta para que você possa ter esse tipo de orientação jurídica durante um prazo. Fique com a gente que você vai saber. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. O seu escritório está na revista entre os 500 melhores escritórios de advocacia do país. É verdade. É isso? Sim, é verdade. Nós somos um escritório que já completou 30 anos. Também já estivemos entre os 5 maiores escritórios do Brasil, né, em termos de número de advogados. Né, tivemos já, durante um período, mais de 400 advogados sob a minha direta coordenação. Então, é um escritório muito experiente, sempre voltado para a área empresarial exclusivamente. Sempre trabalhamos para todas as companhias normalmente de médio, grande porte, a maior parte são empresas também multinacionais. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer muito da vida empresarial e o que é, na verdade, ser um escritório voltado para grandes empresas. Agora, parece que na conversa que evoluiu entre a sua organização e o SIMP, isto estará disponível até o dia 30 de julho desse ano. Exatamente. E quem vai pagar essa conta é o SIMP. Vai pagar essa conta. Infelizmente, a ordem dos advogados exige que o advogado não pode fazer serviço sem ser realmente cobrado. O SIMP vai pagar essa conta para que toda micro e pequena indústria ligada ao SIMP possa ter acesso a essa orientação jurídica nas mais variadas áreas do direito empresarial. Exato. Como é que ele acessa isso? Bom, primeiro dizer como é que funciona um grande escritório de advocacia. O escritório de advocacia ele é composto de vários sócios e esses sócios são especialistas em determinadas áreas, em algumas práticas jurídicas. Então, existem práticas jurídicas tradicionais, como na área de direito civil, na área de direito societário, na área de direito tributário, na área trabalhista, sindical, por exemplo, na área trabalhista do empregador. Então, isso é tradicional. Mas existem áreas muito especializadas, como, por exemplo, a área ambiental, a área de direito aeronáutico, que envolve isso, uma área de mineração, a área de capital estrangeiro, uma área de infraestrutura, a área de mercado financeiro. Então, cada uma dessas áreas tem um sócio responsável por esse setor. Então, é assim que funciona um grande escritório de advocacia voltado para a área empresarial. E o que tem de importante, eu acho que neste momento que nós estamos conversando, é que o nosso escritório também, né, nessa conversa com o SIMP, entendeu que, de fato, diante dessa situação gravíssima que o Brasil está vivendo, e o maior problema hoje é acompanhar a legislação, até para entender o cenário que nós estamos vivendo, que seria de fato, e fez todo sentido a nossa conversa, ao meu ver, que nós também pudéssemos ter um olhar para a empresa média, pequena indústria, para que ela pudesse também ter acesso a essa informação, a essa qualidade de serviços que uma grande empresa normalmente tem. Na verdade, nosso objetivo, e ficou muito claro, é que com a crise muitas empresas irão fechar. Segundo o próprio governo, existem por baixo 30% das micro e pequenas empresas no Brasil fecharão. Nosso objetivo é dar a orientação jurídica, não o processo, mas a orientação jurídica, para que cada um possa saber o que deve, o que pode, para que ela não esteja naquele número de empresas fechando. Estamos falando de milhões de empresas Brasil afora. É isto. É isso, Curi, mas você veja, já existe uma chamada taxa de mortalidade natural das empresas do Brasil. Sim. As empresas pequenas e as empresas médias
se dizia que o tempo de sobrevivência dessa empresa não chegava normalmente ao terceiro ano, sendo que a maior parte já morria no segundo ano. Então, se você pegar os estudos que existem no Brasil, a mortalidade das empresas é muito grande nos 2 primeiros anos. E nos 5 anos, então, ela é muito maior. Então, há uma chance de uma empresa sobreviver que é muito baixa. Então, você imagina o cenário de catástrofe que nós estamos entrando quando nós olhamos, além já de existir essa taxa de mortalidade da empresa, ainda enfrentando agora uma circunstância como essa de pandemia global. Então, isso que está acontecendo no Brasil vai ser avassalador. Infelizmente, nós teremos um grande número de empresas ou absolutamente inviáveis economicamente, ou às vezes até infelizmente com falência ou com recuperação judicial. Por mais esforço que faça, será muito difícil que ele consiga, porque o Brasil não ajuda, infelizmente, a atividade empreendedora. Agora, indo com a objetividade que lhe é peculiar, nós temos um momento econômico jamais vivido nos últimos 100 anos. Temos análise de crédito no sistema financeiro, como sempre foi. O que significa que, a continuar desse jeito, esse dinheiro não chegará na ponta. Isso é uma afirmativa real na sua avaliação? Verdade, Curi. Nós não podemos dizer que o governo está fazendo a parte dele. Você vê que fez rápido, não conteve valores, na verdade, em relação ao empreendedor, que na verdade não é formal. Você veja que o governo fez rapidamente o que era necessário fazer, colocou o dinheiro e também disponibilizou o dinheiro. Sim. Mas esse dinheiro não chega na ponta porque há um grande risco de crédito por parte dos bancos. Então, o caminho para chegar na pequena empresa ou em qualquer empresa é muito difícil. Não haverá realmente solução, a não ser que em algum momento o governo, de fato, assuma os riscos em relação à inadimplência deste setor, se ela vier a acontecer. Ou que as condições de pagamento realmente sejam possíveis de serem suportadas nesse momento de crise. Como que é em Miami hoje? Estados Unidos. Miami, aliás, quase no mundo todo. O que está acontecendo, a prática tem sido dinheiro direto, da mesma maneira que estão fazendo com os R$600 que o governo está fazendo, estão fazendo também com as empresas. No caso, por exemplo, no estado da Flórida, em vários locais está sendo ofertado $10 mil para que essas empresas possam ter a manutenção da sua atividade durante a pandemia. E a fundo perdido. Por mês? Por mês. A fundo perdido. A fundo perdido. Quer dizer, o governo dá o dinheiro para a empresa não fechar e continuar viva. Para ela continuar viva. Ela não cobre, obviamente, os salários. Porque nos Estados Unidos você sabe que a maneira do desligamento e a contratação são extremamente rápidas e simplificadas. É instantâneo. Mas para as atividades do dia a dia, pagar conta de manutenção, pagar o aluguel, pagar a conta de energia, pagar a retirada de lixo, deixar a empresa em condições de sobrevivência, inclusive alguma sobrevivência até para o sócio, que também está incluído nessa conta. Claro. Porque se você matar o empreendedor, você matou a galinha. Então é isso que está acontecendo. E não é só nos Estados Unidos. No mundo todo está tendo esta responsabilidade de não deixar o pequeno empreendedor morrer, que é, na verdade, 97% do que faz a economia girar. Você acredita que os Estados Unidos é um país capitalista, ou talvez o mais capitalista do mundo? Olha, eu vejo além de capitalista, né, nesse sentido, também tem uma compreensão de como é o mecanismo da iniciativa privada. Precisa ter baixa regulação, precisa ter liberdade, precisa ter apoio, precisa ter infraestrutura, precisa ter leis claras, precisa ter segurança jurídica. É um modelo a ser copiado? Totalmente. Totalmente. Que sirva o nosso conselho para as autoridades brasileiras seguirem esse exemplo. Não tenha Bem, dúvida. mas vivemos um momento triste. A nossa pesquisa feita pela Datafolha demonstra um índice muito superior de risco de fechamento, de quebradeira, do que o governo está falando, em torno de 30%. Mas vamos ficar com os 30% que o governo está dizendo para a nossa pergunta objetiva. O que é que você aconselha hoje para
micro, pequena empresa que está ou parada em função de isolamento, etc. Para que Vou te falar, tem uma não receita. quebre. Tem uma receita clássica para isso. Qual é? Primeiro, preservar o caixa. Fundamental. Ou seja, porque não você paga. tem que imaginar que esse dinheiro que você está gastando hoje, você não vai ter outro. Sim. Então, esse dinheiro vale muito. O que você tiver, tem que preservar o caixa. Segundo, você tem que utilizar todos os mecanismos legais que existem, que o governo está colocando à disposição. Afastamento dos empregados, pagamento de parte dos salários que o governo está assumindo, não é? Redução de jornada, redução da folha de pagamento, utilizar todas as postergações, porque o governo postergou, muita gente não está sabendo. O governo autorizou que você pague a partir até junho, até julho, e então existem várias possibilidades. O governo criou a transação tributária, reativou a transação até 30 de junho, que você pode procurar a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, para negociar a sua dívida. Há momentos lá e há circunstâncias que até você pode pagar em até 7 anos, que é um valor importante, é um prazo muito grande para pagar, dependendo até 142 meses. Então, são flexibilizações que grande parte das empresas não estão ainda se utilizando e poderiam negociar, inclusive, como seria esse pagamento. Porque, tradicionalmente, no Brasil, o parcelamento é uma coisa que você adere e é daquele jeito. A grande mudança é que agora você pode negociar algo que seja adequado à sua condição. Então, tem que preservar a caixa. Como é que preserva a caixa? Primeiro, não gastando, tentando repactuar o máximo de dívida possível e depois também tendo que fazer um enfrentamento judicial, porque ninguém vai deixar de cobrar a sua dívida. Então, você precisa também levar isso para uma mediação, negociar, negociar e negociar. Não tem outro caminho. A sua orientação é fazer uma negociação que não é uma recuperação, mas é uma... Muita gente sempre ouve falar, porque no Brasil teve a concordata, né, durante muitos anos. É verdade. E isso entrou, às vezes, na cabeça das pessoas, né, faz parte hoje do mito, né, da recuperação judicial, que substituiu exatamente isso. Mas a recuperação judicial, ela não tem só a judicial, ela tem a extrajudicial, que é o acordo direto, no qual você não vai passar por aquele trâmite todo de assembleias, aprovações, juiz, você consegue fazer uma negociação que você repactua a totalidade da sua dívida, e isso pode ser talvez o melhor mecanismo nesse momento para você evitar a falência da sua empresa. É a repactuação extrajudicial das suas dívidas. Ou seja, mesa de negociação com orientação jurídica para fazer isso. Contínua. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria apenas que você dissesse como que as empresas poderão entrar em contato até o dia... Gostaria que você dissesse só para esclarecer. E a forma. Pode ser através do nosso site, que deve ser divulgado aí, mas é emerenciano.com.br, e lá você tem consultoria digital, qual você poderá, então, ver a especialidade do tema que você quer, agendar o horário da sua conveniência dentro de toda a disponibilidade que existe lá e falar diretamente com um advogado especialista naquele tema que você busca tratar. E aí você tem um período de quase 1 hora, ou seja, você tem 50 minutos de uma conversa ao vivo com os advogados, que poderão, então, resolver muito bem, certamente, essas questões que vão surgir e orientar todos os seus associados. E até 30 de julho, ele pode usar essa metodologia, deixando muito claro a todos, para o quê? Para que elas possam sobreviver, para que ela possa saber os seus direitos, para que possamos ter mais empresas vivas e ativas no Brasil. Que é o que nós queremos a partir do também. dia 30 de julho, quem quiser continua no seu escritório, pagando a tabela mínima da OAB. Exato. Essa foi Esse a é o que nós negociação estamos combinando. que nós fizemos. Exatamente. E eu espero que nós possamos, de fato, dar uma relevante e importante contribuição. Porque talvez o melhor que nós podemos fazer hoje é, de fato, ajudar essas empresas a permanecerem vivas. Não tenho dúvida que esse é o melhor caminho. Doutora Adelma Emerenciano, agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!